Aliás, a gente tem aqui a votação de ontem, né, desse relatório. Vamos colocar aqui na tela, até para ver quem votou contra e quem votou a favor. Ontem, na hora que foi apresentado o relatório, o governo começou a se movimentar, inclusive, para que pudesse fazer trocas lá na comissão e fazer com que o relatório fosse rejeitado. E aí o relatório foi rejeitado por 6 votos a 4. Então ali votaram contra Beto Faro, Tereza Leitão, Otto Alencar, Humberto Costa, Soraya Tronic e Rogério Carvalho. O governo conseguiu colocar ali parlamentares petistas para que pudessem rejeitar esse relatório. E a favor, os demais, o próprio Alessandro, Magno Malta, Eduardo Girão, Esperidião Amin. Ô José, como é que você viu essa manobra, hein, do governo a fazer isso, hein? Acho perigosa para o governo, né? Nós estamos falando de um governo que dias atrás estava preocupado em tomar distância desses ministros do Supremo que estão enrolados com o Master, né? O próprio Lula, em entrevista, ele disse, olha, o Alexandre de Moraes deveria tomar cuidado para não comprometer a sua biografia com esse caso do Master, deveria esclarecer que ele está impedido de julgar casos que envolvam o Master, assim como a mulher dele não é obrigada a lhe dar satisfações para assinar um contrato de 129 milhões de reais com o Master. Ele chegou a dizer, o Lula, se o personagem quer ser milionário, quer enriquecer, não vai ser ministro do Supremo. E nós estamos vendo ministros no Supremo que viraram milionários, né? Agora o governo faz uma manobra de última hora para trocar, se associou com o Davi Alcolumbre, com um pedaço do Centrão, para trocar, para mudar o time da comissão na última hora. Obviamente, o governo colocou as suas digitais na derrubada desse relatório. Muita coisa poderia ter sido feita na CPI, Fabiola. Inclusive, uma proposta que o senador Alessandro Vieira não parecia refratário à hipótese, por exemplo, de tirar os indiciamentos e, eventualmente, aprovar todo o resto do relatório. O relatório do senador é um bom relatório. Ele faz um bom diagnóstico do crime organizado no Brasil, aponta as deficiências do Estado no combate a esse crime organizado, deficiências políticas, deficiências de pessoal em órgãos muito importantes no combate ao crime, deficiência orçamentária. Ele mostra que há um déficit de orçamento na Polícia Federal, no COAF, no próprio Banco Central. Então, é um bom relatório. Poderia-se aprovar o relatório, eventualmente, sem os indiciamentos, uma aprovação parcial, mas não quiseram ter nem isso. Simplesmente derrubaram e mudaram a composição. Quem fez essa manobra, evidentemente, se sujeita aos custos, porque ficou, do ponto de vista político, abstraindo os questionamentos jurídicos ao relatório do senador, politicamente ficou a sensação de que houve uma grande operação para impedir o indiciamento de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Obviamente, isso tem um preço político. E o Lula, que vinha se esforçando para tomar distância dos ministros que estão enrolados no Supremo com o Master, ele, com essa manobra, comprometeu essa articulação. Há tempo para voltar ainda outro dia, entrevista aqui no próprio UOL, a Gleisi Hoffmann, que estava até outro dia, era uma ministra palaciana, saiu para disputar um posto de senadora pelo Paraná, ela defendeu aqui reforma do judiciário depois da eleição. Essa pregação ela está muito presente nos lábios de expoentes do PT, do governo. Então, eles vão tentar, mas essa manobra de ontem comprometeu o esforço do presidente Lula para se distanciar desses ministros. Do ponto de vista político, esse efeito é inegável, Fabiola. E aí, Sakamoto, por que o governo resolveu pagar esse preço, né, de certa maneira, proteger o Supremo Tribunal Federal e os ministros do Supremo fazendo essa manobra lá na comissão?
Existe um efeito contaminação que é muito doido, né? Isso é uma coisa que tem pego. Por exemplo, o caso Master, o que bate no Master, o que bate no Supremo, apesar de você não ter o governo como foco principal de todo esse processo, o governo, ele sofre as consequências. Por quê? Porque quando você vê um monte de denúncias, você vai pegar a maior parte das denúncias do Master, por exemplo, envolvem políticos à direita. Tem políticos à esquerda, tem gente próximo a Lula, né? Aqui e ali, mas o grosso é de políticos, governadores, tudo mais da direita do que à esquerda. Então, e o Supremo Tribunal Federal, apesar de ter sido aliado do governo federal na questão do combate ao golpismo, né, ele é uma outra instituição. Então, por que você tem essa questão? Porque existe uma contaminação. Quando você vê todas essas notícias, de toda essa rebordosa, de toda essa sacanagem, de crime, né, envolvendo Master, de safadezas, de as coisas que circularam a respeito do ministro Toffoli e tudo isso mais, né, as evidências de proximidade dele com o núcleo do Master, gera uma percepção na população de que você tem um ambiente ruim, de ter um ambiente que tem corrupção, que tem um ambiente que tem safadeza institucional, crimes. E aí o que acontece é que isso cai por gravidade no governo de plantão. Não importa quem seja o governante, vai cair no colo do governo de plantão. Toda instabilidade institucional, né, que não é, claro, provocada pelo próprio governante, porque o Bolsonaro provocava muita instabilidade institucional propositadamente para governar, né? Mas toda estabilidade institucional, toda estabilidade econômica, toda estabilidade política cai na conta do governo. Para o Lula, é péssimo que você tenha uma situação em que você tem a percepção de que, olha, alguma coisa não está bem em Brasília. Então, para ele, a melhor coisa é o negócio se acalmar e começar a campanha eleitoral. Quanto antes se acalmar, quanto antes isso se estabilizar, melhor. A questão é que é difícil imaginar uma estabilidade, até porque, pelos cálculos, a delação do Vorcaro deve cair e deve circular, muito provavelmente, durante o período eleitoral. E aí o que está é o seguinte, por mais que a delação do Vorcaro não vai pegar Lula, não vai pegar nada disso, porque não tem essa relação. Só que vai ser barata voa, vai ser gritaria, vai ser aquela sensação de que, olha só, olha o que está acontecendo com Brasília, né?